ouviram falar em problema de raciocínio lógico? Então, minha proposta hoje é trazer para vocês um probleminha bem simples para a gente iniciar esse treinamento do nosso raciocínio lógico. Vou trazer outros níveis também, mas para começar nós vamos trabalhar um problema bem simplesinho. Um problema de lógica, ele consiste basicamente de trazer para vocês algumas informações incompletas sobre uma determinada situação e com essas informações incompletas você vai usar o seu raciocínio lógico para chegar às informações que estão escondidas no problema e com isso chegar à solução do mesmo. Vamos experimentar? Então vamos lá. Esse primeiro caso aqui, olha, 3 casais fizeram compras em uma livraria. Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena e Pedro comprou 5 livros a mais do que Cláudia. Cada um dos homens comprou 4 livros a mais do que a respectiva esposa. Lorena e Cláudia compraram mais livros do que Bianca, que só comprou 3 livros. Qual delas é a esposa de Pedro? Então veja bem, aqui nós temos todas as informações que a gente precisa, mas não está nítido para a gente quem é a esposa do Pedro. Então agora nós vamos fazer algumas deduções lógicas que vai nos ajudar a determinar quem é a esposa do Pedro. Sugestão, pausa nesse momento e tentem vocês mesmos chegarem a essas soluções, ok? Dá uma pausa no vídeo e daqui a pouquinho você segue aqui comigo. Então vamos lá. Uma das estratégias de resolver esse problema é listar essas deduções. Claro que você não precisa fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui para ficar de forma didática para vocês poderem inclusive acompanhar o meu raciocínio nesse momento. E outra coisa, o raciocínio lógico ele não segue apenas essas deduções que eu vou colocar aqui. Cada um pode partir de qualquer informação para iniciar a resolução do problema. Eu resolvi partir dessa seguinte informação. Se cada marido, vou colocar aqui embaixo nas opções de resposta, né, Bianca, Cláudia e Lorena, para a gente fazer a exclusão, pela exclusão de 2, nós vamos chegar à esposa do Pedro. Se cada marido comprou 4 livros a mais do que a esposa, então o Vitor não é marido de Lorena e Pedro não é marido de Cláudia. Ótimo. Veja bem, por que o probleminha é de lógica? Porque lá no problema me fala que o Vitor comprou 3 livros a mais do que a Lorena. E como fala que cada marido comprou 4 livros a mais do que a esposa, eu vou deduzir, por isso deduções lógicas, que ele não é o marido da Lorena. Assim como o Pedro não é marido da Cláudia porque ele comprou 5 livros a mais do que a Cláudia. Tá? Então, isso aqui é para ir ficando claro para vocês o que são as deduções que a gente precisa fazer. Ok, então eu eliminei a Cláudia como esposa do Pedro. No próximo slide aqui eu já risquei a Cláudia. Segunda dedução lógica. Se a Bianca comprou 3 livros, então o marido da Bianca comprou 7 livros. Nós podemos concluir isso, né? Porque cada marido comprou 4 livros a mais do que a esposa. Ok, não elimino ninguém. Eu vou juntando essas informações. Terceira dedução. Se a Bianca comprou menos livros do que a Lorena e a Cláudia, então a Lorena e a Cláudia compraram mais de 3 livros cada uma. Ok. Próxima dedução. Agora não é uma dedução, agora eu vou testar uma possibilidade. Eu tenho ali informações sobre a Bianca que me falam sobre o marido dela. Olha, o marido dela comprou 7 livros, então vamos ver se o Pedro é o marido dela. Se o Pedro for marido da Bianca, então Pedro comprou 7 livros, beleza. E se o Pedro comprou 7 livros, então a Cláudia comprou 2 livros, porque ele comprou 5 a mais do que a Cláudia. E olha que eu destaquei em vermelho ali, sabe por quê? Nós batemos ali numa inconsistência. Reparem na terceira dedução, ela me fala que Cláudia comprou mais de 3 livros, e isso é fato. Isso é certo, a terceira dedução que está ali é certa, a quarta eu estou testando. Então com isso, olha o que vai acontecer. Como a Cláudia comprou mais de 3 livros, então a dedução 4 é inconsistente, o que vai eliminar a possibilidade do Pedro ser marido da Bianca. E aí, se o Pedro não é marido da Bianca e a gente já tinha visto que ele não é marido da Cláudia, então automaticamente a esposa do Pedro é a Lorena. Viu que fácil, gente? Então, resolvido aí o nosso primeiro probleminha de lógica, a esposa do Pedro é a Lorena. Fiquem atentos aí no canal que eu vou postar outros probleminhas de lógica, aos pouquinhos aumentando o grau de dificuldade e passando mais dicas para vocês. Tá bom? Um abraço!